Você quer aprender como que o visual do dia pode virar um visual da noite? Ou quando o look do trabalho pode ir para um happy hour mais especial? Pequenas mudanças ou discretos detalhes podem fazer toda a diferença. Se mudar a roupa não é uma opção, melhorar a maquiagem ou fazer um detalhe extra pode sim fazer toda a diferença. Eu recebo aqui o maquiador Bruno Frasson para nos passar algumas dicas exatamente para você aproveitar o seu make. Enquanto ele maquia, nós vamos fazer várias perguntas, tá bom? Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fábio. Obrigado. Então a Cami já vai trabalhar assim sempre. Ela tá com o look pronto do dia a dia. Deveria ser. Vamos fingir que é isso. Então a pele está preparada, a sobrancelha está corrigida, máscara para cílios aplicada, lápis de olho aplicado, blush aplicado e um gloss no lábio. Tá. Então uma coisa super básica, né? Hoje a gente conta assim eu acho que é uma coisa até a favor da mulherada, que o menos é mais, né? Claro que assim, quando mais vem, ele vem com tudo, né? Mas o menos hoje é mais, até mesmo na balada. E a gente vai conseguir mudar esse look, deixar ele com uma cara diferente que não é de trabalho, sem precisar remover toda a maquiagem para fazer uma nova. Ok. Ok? Então você vai aí trabalhando. Beleza. As imagens vão ficar em vocês, para que você possa em casa aí acompanhando o trabalho, enquanto eu te faço algumas perguntas referentes à maquiagem. Ok. Lógico, tá bom? Vamos lá. Corretivo líquido funciona? Corretivo líquido? Funciona. Funciona, eu acredito que muito melhor, inclusive, do que o corretivo em bastão. Porque como a gente comentou, hoje o menos é mais, né? E se o corretivo em bastão, ele deixa um acabamento, uma textura na pele muito carregada. E a gente não quer isso. A gente não quer que a pele da pessoa, da maquiada, a pele da tua telespectadora pareça uma coisa boneca. Entendi. Né? E até mesmo porque pele madura, por exemplo, impossível utilizar um produto que tenha textura em bastão. Porque ele carrega, né? Carrega e craquela, sorri, fica aquela coisa muito mais marcada do que deve marcar, né? Então o corretivo líquido hoje ele é muito mais utilizado, muito mais prático, muito mais assertivo do que o corretivo em bastão, do que qualquer outra forma de correção. Tá. Tem várias cores de corretivo, Bruno. O que muda? Como é que eu sei quando que eu uso o amarelo, o roxo? Não usa corretivo colorido. Ah, não? Não usa. Então assim, ó, veja, até profissionais, eu não gosto de utilizar corretivo colorido, porque você corre o risco de errar muito, entende? Você pode parecer o Shrek ou parecer que tá com um amarelão, por não saber utilizar o corretivo. Então deixa isso para passarela, deixa isso para uma coisa mais profissional. Tá, na dúvida usa o corretivo, um tomzinho um pouco mais claro se quiser dar uma iluminada, um corretivo um pouquinho mais escuro se tiver muita olheira, mas utiliza o corretivo da tonalidade da pele. Tá? Pincel faz a diferença? Toda a diferença. E como é que eu sei que pincel eu uso para cada coisa? Então, Fábio, tem alguns pincéis que vai muito da forma com que você maquia, vai muito da adequação que você tem com o pincel. Vai muito da tua intimidade com o pincel. Tem pincéis, por exemplo, o pincel de base que eu uso, que é o pincel Kabuki, que eu adoro, ele não é para base, ele é para pó. Mas eu amo utilizar ele para base. E eu aprendi com você e tô amando. Então, mas na teoria a gente diz, não utilize ele para base, utilize ele para pó. Então vai muito do que você gosta. Tem pessoas que não gostam de pincel de esponja. Eu já gosto do pincel de esponja. Tem pessoas que não gostam de utilizar esponja para aplicar base, para aplicar pó. Eu, particularmente, não gosto. Agora, tem pessoas que amam utilizar esse tipo de... Sabe o que eu notei, Bruno? Que isso é legal passar a experiência para a telespectadora? Assim, eu notei que quando eu estava usando a esponja, eu estava gastando muito mais produto do que com o pincel. Eu vou pegar o pincel aqui, que não é de base. E que a gente usa, que é esse aqui, ó. É o pincel Kabuki. Ó, que amor. Então, Fábio, o que acontece? O pincel... Hoje, ele não é mais de cerdas naturais, né? O difícil é o pincel que a gente encontra que é de cerdas naturais. A maior parte é de cerdas acrílicas, mas condicionadas e tratadas, para que não absorva produto. Então, ela só transfere o produto da embalagem para o rosto da consumidora. Então, assim, não tem desperdício de produto. Já a esponja pode ser de latex, pode ser do material que for. Ela é porosa, ela suga produto. Então, a gente acaba desperdiçando o produto. Isso não é interessante, né? Não é interessante para o bolso, não é interessante para nada. Usar bem a maquiagem. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho o que você está fazendo aí. Você está passando uma sombra mais forte? A gente passou uma sombra cobre,
né? Em toda a pálpebra. E a gente vai levemente escurecer o canto externo. Fábio, aquela mesma técnica do lápis, tá? Que a gente sempre tenta evidenciar para a tua telespectadora. Deixa eu virar. Isso. Vamos ver se dá para enxergar. Então, eu apliquei uma sombra cobre em toda a pálpebra, que foi aqui, certo? E eu passei lápis preto na raiz dos cílios, subindo em direção à linha do côncavo, certo? Essa linha do côncavo a gente passou o lápis e depois já passou, logo em seguida aplicou com um pincel de delinear, que é um pincel de cerdas. Ó, aí. É um pincel de cerdas mais firmes e curtinhas. A gente pegou um pouquinho de sombra preta e depositou em cima, tá? Logo em seguida, Fábio, olha o que a gente vai fazer. Um pincel de cerdas bem macias, tá? A gente vai pegar e a gente vai espalhar essa sombra para proporcionar esse efeito esfumado. Tá, para não ficar tão marcado. Isso. Assim. E até mesmo porque, Fábio, a gente está vivendo também uma fase que o monocromático é mais interessante. Então, aquela coisa mais... Nossa, é uma sombra só que em diferentes intensidades. Entendi. O que não é verdade, né? Você colocou, vai colocar mais e já colocou dois tons. Isso. Mas a intenção é que crie uma mesma sombra em diferentes intensidades, certo? Ó, a gente vai evidenciar esse canto externo, porque a gente evidenciando esse canto externo, favorecendo esse canto externo, a gente deixa o olhar mais sensual. Tá. Mais amendoado, né? E todo mundo pode usar essa maquiagem preta que você está fazendo ou não? Então, Fábio, vai tudo numa questão de personalidade. Você, por exemplo, é uma mulher discreta, que não gosta de nada muito carregado e hoje não quer chamar atenção, porque é que você vai usar uma sombra preta. Agora, sou uma pessoa super pra frente, não tenho preconceito com sombra preta, inclusive adoro, e hoje quero abalar, arrasar corações. Aí então, pode utilizar a sombra preta sem problema. Tá. Mas, Fábio, é tudo uma questão de prática. É tudo uma questão de técnica. Ninguém nasceu sabendo. Então, não, sabe por que eu te pergunto desse olho preto também? Porque não tem uma coisa assim que maquiagem escura diminui o olhar, maquiagem mais clara aumenta o olhar? Não tem isso? Tem. Tudo que é escuro diminui, né? Fecha o olhar. E tudo que é claro, amplia. Isso, amplia. Então, assim, a Camila tem um olho lindo, né? Um olho maravilhoso, super expressivo. Então, se a pessoa quer proporcionar uma ação corretiva no olho, por exemplo, diminuir ou aumentar, aí ela vai ter que ter cuidado com as cores. Entendi. Mas hoje, Fábio, a intenção é arrasar corações, né? Independente do tamanho do meu olho. Olha que lindo, gente. Então a gente não vai utilizar essa técnica corretiva. Então, inclusive, acho que é uma próxima pauta pra gente, é a gente trazer essa maquiagem corretiva, né? Muito legal, porque assim, quem tem olho grande, o que eu vou fazer para diminuir? Quem tem olho pequeno, o que eu posso fazer para dar uma ampliada no meu olhar, né? Mas é um assunto assim que a gente não tem fim. Ó, Fábio, agora eu vou pegar uma sombra que eu amo com um pincel de cerdas ainda mais macias. Ó, ele é um pouquinho chato e as cerdas são cortadas na diagonal. Eu vou pegar uma sombra que ela é um marrom, o nome dela é Cinnabar. É uma sombra que não tem cor de nada, ela é uma cor de fundo. E o que a gente vai fazer? A gente vai depositar em cima da sombra preta e dar mais uma esfumada, mais uma espalhada. Para suavizar ainda mais. Para suavizar esse traço, essa divisão das cores. Olha só a diferença mesmo. É muito legal essa sombra. Eu particularmente adoro. Ó, que lindo, que diferente que fica. Viu, né? Olha a diferença de um para o outro. Verdade, um tá super marcado e o outro já tá bem mais sombreado. E, Fábio, a gente não vai gastar nem 10 minutos para fazer. Isso que é o mais legal. Porque às vezes surge esse imprevisto de balada e você não vai ter tempo de ficar na frente do espelho 2 horas para deixar para consertar, exatamente, E a gente vai ver, Fábio, que não vai ficar nada muito carregado. Apesar de a gente estar utilizando a sombra preta, não vai deixar um olhar muito carregado. Gente, que lindo que tá ficando, ó. Eu quero lembrar você que o Bruno pode ensinar você a usar as maquiagens que você tem na sua casa. Você pode ligar para o celular que está no seu vídeo, 9955-9693, marcar um horário e o maquiador vai até a sua casa, você mostra o que você tem de maquiagem e ele vai ensinar a você aproveitar aquilo que tem.
Porque nós mulheres compramos por impulso. Nossa Senhora, mas não é só a mulher, a gente também é maquiador. Nossa, compra, acha lindo. Isso, daí não sabe usar. Não sabe usar. Não adianta, né? Então é importante você aprender a usar também. E quando você tiver um evento, uma festa, um casamento, ou mesmo quer uma maquiagem muito especial, você pode também ligar e agendar o seu horário. Amei, Bruno, ficou lindo. Olha que legal. Ó. Aí, Fábio, o brilho é permitido à noite, né? Tá. Então a gente vai utilizar uma sombra que não é um brilho muito expressivo. Ele é um brilho que tem partículas super pequenininhas e você vai ver a diferença que vai dar no olhar. Ai, que lindo, olha. Olha que legal, né? Chiquérrimo. Cara da riqueza. É. Fábio, hoje eu quero partir de uma proposta de que a gente não vai utilizar delineador. Tá. Pra tua telespectadora perceber que o delineador não faz falta. Tá. Pode então, ficar assim, né? Sim. A gente só vai, claro, uma das partes que eu mais gosto na maquiagem é o lápis preto embaixo. Tá. Então a gente vai dar uma carregada um pouco maior no lápis preto, mas sem usar o delineador. Porque delineador tem aquela coisa, né? Eu acho que... Lindo, né? 80% da população não tem delineador, não sabe passar delineador. Não sabe passar, né? Olha pra cima. Então, para finalizar, ó, o Bruno está usando lápis de olho mesmo. Esse é o retrátil, Bruno? Esse é o retrátil. Tá. Olha a diferença de um olho pro outro. Olha lá, Cami. Ai, que lindo, ó. E dá até pra gente passar, inclusive, olha pra cima, Cami, na linha d'água. Tá. E depois dá uma esfumada. Maravilhoso. Olha só que lindo. Ó, hoje você aprendeu com o Bruno como é possível transformar uma maquiagem do seu dia a dia para uma maquiagem mais sofisticada, mais elegante, para você ir para um happy hour ou mesmo para você sair à noite. Mas você pode aprender muito mais aí no aconchego da sua casa com esse menino aqui. É verdade. Basta ligar e marcar um horário. Ficou lindo, amei. Ah, que bom que você gostou, Chiquérrimo, né? Cara da riqueza. De verdade. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Obrigada, Cami, por ser modelo hoje. Não sei onde é que ela vai agora com esses olhos lindos, maravilhosos. Obrigadão, viu? Imagina. Ai, o horário chegou ao final, que pena, né? Eu ficaria horas aqui com o Bruno. Mas você pode ligar e agendar o seu horário exclusivo, tá bom? Tenho que terminar, me despedir da equipe que faz esse programa acontecer, o Roger nas câmeras, Camila Guiar na produção, Beto na exibição e Rafa na edição das externas. Agradecer principalmente a sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre na sua casa. E amanhã eu te espero, às 10 ou às 22 horas. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau. O programa Fabiana por Elas conta com apoio Tavanário Imóveis, Lojas Clube do Pé, Calas Ateliê, Sensual Store, Evidência Turismo, ProMaster Vestibulares, Bichinhos.com, Anifarma, Farmácia e Dermocare, Bicho da Seda, Ateliê da Tintina, Le Chaton